Imagine acordar um dia e perceber que toda a sua existência foi moldada pelas expectativas, opiniões e sentenças alheias. Cada decisão tomada, cada caminho trilhado, não foi determinado pelos seus próprios desejos, mas pelo medo do que outras pessoas pudessem pensar. Afinal, quanto da sua vida foi realmente sua? Hoje, embarcaremos numa jornada para desvendar a verdade impactante sobre viver com autenticidade, livre das amarras da validação externa. Ao final desta apresentação, você não apenas compreenderá como se libertar das correntes das opiniões alheias, mas também descobrirá a chave primordial para uma vida verdadeiramente sua. A última revelação que compartilharemos será a mais transformadora de todas. Então permaneça conosco até o fim. Vamos mergulhar profundamente nesse dilema universal, que afeta a todos em algum ponto: a necessidade de ser estimado, aceito e reconhecido por terceiros. Embora esse anseio possa parecer inato, se não for controlado, pode silenciosamente tomar conta de nossas vidas, despojando-nos da alegria, da identidade verdadeira, e até mesmo do nosso propósito. Hoje, faremos uso da sabedoria atemporal de filósofos, psicólogos e líderes de pensamento para orientá-lo a superar esse desafio e recuperar sua liberdade individual. Pense nisto. Com que frequência você se impede de expressar ou fazer algo por receio de ser criticado ou reprovado? Talvez seja a hesitação em vestir a roupa que adora, preocupado que seja demais, ou o receio de partilhar uma ideia no trabalho, temendo que a achem descabida. Esses pequenos instantes se acumulam, e antes que se dê conta, você construiu uma vida não de acordo com seus sonhos, mas regida por um silêncio temor de julgamento. Mas de onde surge esse medo? A resposta repousa nas profundezas da nossa psique. O psicólogo Abraham Maslow, célebre pela sua hierarquia das necessidades, afirmava que os seres humanos possuem um desejo intrínseco de pertencer. Ansiamos por conexão e comunidade, e embora essa necessidade de aceitação possa ser algo belo, impulsionando-nos a forjar laços e fomentar relações, também pode transformar-se numa prisão. Quando o desejo de pertencer se converte numa obsessão por aprovação, sacrificamos quem somos em prol da conformidade. O antigo filósofo grego, Epicteto, expressou-o sem rodeios. Se desejas melhorar, contenta-te em ser considerado tolo e estúpido. Suas palavras podem soar ásperas, mas encerram uma verdade profunda. Crescimento, liberdade e autenticidade frequentemente exigem que abandonemos a ânsia de sermos queridos. Se você incessantemente tenta moldar-se para corresponder às expectativas alheias, jamais encontrará espaço para se tornar quem você realmente é. Agora, permita-me perguntar: cujas opiniões você está vivendo? É para sua família, seus amigos, seus colegas, ou talvez até desconhecidos nas redes sociais? A realidade é que, por mais que você se esforce para agradar a todos, alguém sempre encontrará falhas em você. Por quê? Porque as pessoas veem o mundo e você através da lente de suas próprias vivências, inseguranças e preconceitos. Em outras palavras, seus julgamentos frequentemente revelam mais sobre eles do que sobre você. Considere a história de Vincent van Gogh. Durante sua vida, foi ridicularizado, menosprezado e considerado um fracasso. Ele vendeu apenas uma pintura enquanto vivo, e seu trabalho foi zombado pelos críticos. Mas Van Gogh não parou de criar. Não permitiu que as opiniões alheias silenciassem sua paixão. Hoje, suas pinturas são celebradas como obras-primas, admiradas por milhões. E se ele tivesse abandonado sua arte por causa da desaprovação dos outros? A lição aqui é clara. A verdadeira plenitude,
advém de viver em consonância com seus valores e paixões, e não de satisfazer as expectativas alheias. No entanto, muitos de nós lutamos para fazer essa transição, pois fomos condicionados desde cedo a buscar aprovação. Pais, professores e a sociedade frequentemente recompensam a conformidade e desencorajam a individualidade. Com o tempo, esse condicionamento nos ensina a priorizar a validação externa em detrimento da nossa voz interior. Mas aqui está a verdade. Ninguém mais está vivendo a sua vida. Ninguém mais sentirá o arrependimento dos sonhos não realizados, a picada dos compromissos feitos por medo ou o vazio de uma vida vivida para os outros. Somente você. Então, por que dar aos outros o poder de ditar sua felicidade? Libertar-se dessa mentalidade exige duas mudanças cruciais. Primeiro, você precisa se conscientizar de quando e por que busca validação. Comece a prestar atenção àqueles momentos em que você hesita, quando sente o impulso de se conformar ou quando altera seu comportamento para evitar críticas. Pergunte a si mesmo: estou fazendo isso porque é o que eu quero ou porque é o que penso que os outros esperam de mim? Segundo, você deve desenvolver a coragem de abraçar sua autenticidade, ainda que isso signifique desapontar outras pessoas. Isso não implica ignorar os sentimentos daqueles com quem você se importa ou agir de forma imprudente. Significa tomar decisões que se alinham com seus valores e desejos, mesmo quando parecem desconfortáveis. O psicólogo Carl Rogers acreditava que viver autenticamente era a chave para a verdadeira autorrealização. Ele escreveu: o paradoxo curioso é que, quando me aceito exatamente como sou, então posso mudar. Ao aceitar quem você é e abandonar a necessidade de aprovação, você cria espaço para o crescimento e a transformação. No entanto, surge aqui um desafio. Essa jornada nem sempre é fácil. As pessoas podem resistir quando você começa a priorizar suas necessidades em vez das expectativas delas. Você pode se deparar com críticas, rejeição ou até zombaria. Nesses momentos, é crucial lembrar-se disto. As pessoas que realmente importam, aquelas que te amam e respeitam, apoiarão sua autenticidade, mesmo que nem sempre concordem com suas escolhas. E aqui reside a beleza de tudo isso. Ao viver autenticamente, você inspira outros a fazerem o mesmo. Sua coragem se torna um farol, encorajando aqueles ao seu redor a se libertarem de seus próprios medos e a viverem sua verdade. Agora, pare por um instante para refletir. Como seria sua vida se você parasse de se preocupar com o que os outros pensam? Que decisões você tomaria de forma diferente? Quais sonhos você perseguiria? Este é apenas o prenúncio de nossa exploração sobre como se libertar das opiniões alheias e viver uma vida que seja verdadeiramente sua. Na próxima etapa, investigaremos abordagens práticas para silenciar o crítico interno e reaver seu poder pessoal. Por enquanto, considere isto: sua vida é um presente, e você merece vivê-la plenamente e com autenticidade. O que você faria se ninguém estivesse observando? Vamos prosseguir nesta jornada de compreensão de como recuperar sua vida do controle das opiniões alheias. Nesta fase subsequente, mergulharemos em estratégias e reflexões práticas que o ajudarão a deixar de ser refém do julgamento e a começar a viver autenticamente. Imagine-se à beira de uma vasta floresta. O caminho à frente é indistinto e cada passo parece incerto. Atrás de você, vozes o alertam para ficar onde está, para evitar os perigos, para se ater ao que é conhecido e seguro. Essas vozes representam as opiniões e juízos de terceiros, tentando contê-lo. No entanto, a floresta à sua frente é a sua vida, seus anseios, seu potencial.
Para avançar, é preciso ignorar o ruído e confiar em seus próprios instintos. Uma das armadilhas mais comuns que nos mantém presos no ciclo da busca por aprovação é a superanálise. Com que frequência você repassa uma conversa mentalmente, dissecando cada palavra, questionando se disse algo inadequado? Ou talvez você navegue pelas redes sociais, comparando-se aos outros, sentindo-se insuficiente porque as vidas deles parecem mais impecáveis, mais bem-sucedidas, mais perfeitas. Essa espiral mental é exaustiva e drena sua vitalidade, sua tranquilidade e sua autoconfiança. Então, como se libertar? Começa com uma mudança de perspectiva. O renomado psicólogo William James afirmou certa vez que a maior arma contra o estresse é a nossa capacidade de escolher um pensamento em vez de outro. Em outras palavras, embora você não possa controlar o que os outros pensam ou dizem sobre você, pode controlar o poder que você confere a esses pensamentos. Aqui está um exercício poderoso para experimentar na próxima vez que se pegar preocupado com a opinião de outra pessoa. Pause e pergunte-se: essa opinião realmente importa no cenário geral da minha vida? Na maioria das vezes, a resposta será não. Um julgamento passageiro de um estranho, um comentário casual de um colega, ou mesmo um momento de desaprovação de um ente querido, não definirá sua vida, a menos que você permita. Mas vamos um pouco além. Pergunte-se: isso importará daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? 10 anos? Frequentemente, atribuímos um peso desproporcional a opiniões que são irrelevantes a longo prazo. Ao direcionar seu foco para a imagem maior, você pode começar a dissociar-se da pressão imediata de buscar aprovação. Outro passo essencial é aprender a acolher a vulnerabilidade. Viver autenticamente significa expor-se à possibilidade de reprovação, críticas ou mal-entendidos. E sim, isso pode ser aterrorizante. No entanto, considere que algumas das maiores personalidades da história, aquelas que transformaram o mundo, foram antes ridicularizadas ou desconsideradas por suas convicções. Galileu foi rotulado de herege. Rosa Parks foi detida. Martin Luther King Jr. enfrentou oposição constante. Contudo, eles permaneceram firmes, não porque fossem imunes ao medo, mas porque acreditavam em algo superior à necessidade de aprovação. Brené Brown, pesquisadora e contadora de histórias, descreve a vulnerabilidade como o berço da coragem. Ela afirma que a vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é ter a audácia de se apresentar e ser visto quando não temos controle sobre o resultado. Ao viver autenticamente, você opta por se manifestar como seu verdadeiro eu, mesmo quando isso parece desconfortável ou incerto, e, ao fazê-lo, abre a porta para uma vida mais profunda e significativa. Agora, conversemos sobre limites. Uma das razões pelas quais nos debatemos com as opiniões alheias é porque permitimos que suas vozes invadam nosso espaço mental e emocional. Estipular limites não consiste em excluir pessoas. Trata-se de criar espaço para si mesmo. É reconhecer que seu tempo, energia e atenção são valiosos e protegê-los de negatividade ou críticas desnecessárias. Comece identificando as pessoas ou situações em sua vida que mais o exaurem. Talvez seja um amigo que constantemente critica suas escolhas, ou um membro da família que impõe suas expectativas a você. Tendo reconhecido essas fontes de tensão, pergunte-se: o que posso fazer para proteger minha tranquilidade? Isso pode implicar em limitar seus contatos com certas pessoas, defendendo-se de forma educada, mas firme, ou simplesmente optando por não se envolver em conversas que não lhe são benéficas. É igualmente essencial desenvolver uma autoimagem robusta. Ao reconhecer seu próprio valor,
você dependerá menos da validação externa. Dedique um tempo para refletir sobre seus pontos fortes, seus êxitos e as qualidades que o tornam singular. Celebre suas conquistas, por menores que sejam, e lembre-se de que você é suficiente exatamente como é. Aqui está uma afirmação simples, mas eficaz, que você pode empregar diariamente. Eu sou merecedor de amor e respeito, não pelo que faço ou como os outros me veem, mas por quem eu sou. A repetição desta afirmação pode auxiliar na reestruturação de sua mente e na construção de um alicerce de autoconfiança independente das avaliações alheias. Agora, vamos abordar uma questão relevante: as redes sociais. Embora possam ser uma ferramenta maravilhosa para a conexão e a autoexpressão, também podem intensificar a pressão para buscar aprovação. O ciclo contínuo de curtidas, comentários e comparações pode fazer com que você se sinta inadequado e afastado de sua essência. Se perceber que as redes sociais estão impactando sua saúde mental, considere estabelecer limites para seu uso. Isso pode envolver deixar de seguir contas que desencadeiam sentimentos negativos, fazer pausas na plataforma ou até mesmo reavaliar o motivo pelo qual você as utiliza. Pergunte a si mesmo: estou compartilhando esta publicação porque ela é significativa para mim ou porque desejo a aprovação dos outros? Enquanto percorremos esta jornada, lembre-se de que libertar-se das opiniões alheias não significa tornar-se indiferente ou isolado. Trata-se de reaver seu poder e viver uma vida que esteja em consonância com seus valores, suas paixões e seus sonhos. É reconhecer que você é o autor de sua própria história e que ninguém mais tem o direito de escrevê-la por você. Tire um momento para refletir. Que medidas você pode tomar hoje para começar a viver para si mesmo? Que limites pode definir? Que pensamentos pode desafiar? E que medos pode enfrentar? Esta é a sua vida, a sua única e preciosa vida insubstituível, e você merece vivê-la nos seus próprios termos. Na próxima etapa, aprofundaremos os padrões psicológicos mais profundos que nos mantêm presos ao ciclo de busca por aprovação e exploraremos estratégias transformadoras para nos libertar. Vamos aprofundar ainda mais nesta jornada. Nesta sessão, desvendaremos as raízes psicológicas da nossa necessidade de validação e discutiremos como você pode desmantelar esses padrões para reassumir o controle de sua vida. Se você já se sentiu aprisionado pelo peso das expectativas ou lutou contra o medo da desaprovação, é aqui que começamos a desvendar esses sentimentos e substituí-los por algo muito mais potente: a autoaceitação e a paz interior. Retorne à sua infância. Quando crianças, nossa percepção de nós mesmos é frágil e adaptável. Aprendemos a nos ver através dos olhos dos outros, nossos pais, professores, amigos e até estranhos. O elogio é percebido como amor e a crítica como rejeição. Com o tempo, internalizamos essas vivências e elas moldam nossa visão de nós mesmos e do mundo. É por isso que o temor do julgamento é tão intenso. Ele está ligado a uma necessidade primal de sobrevivência. Milhares de anos atrás, ser rejeitado pelo grupo poderia significar a morte, pois os humanos dependiam de suas tribos para segurança e recursos. Embora a sociedade tenha evoluído, esse medo arraigado permanece dentro de nós, disparando sentimentos de ansiedade e insegurança sempre que percebemos alguma desaprovação. Mas aqui está a boa notícia. Assim como esses padrões são aprendidos, eles também podem ser desaprendidos. O processo começa com a compreensão de que as opiniões alheias não são um reflexo do seu valor. São meramente interpretações moldadas pelas experiências, crenças e preconceitos da outra pessoa. Em outras palavras,
O que alguém pensa de você diz mais sobre ela do que sobre você. Permita-me compartilhar uma poderosa metáfora. Imagine que você está segurando um espelho. Quando alguém o critica, essa pessoa não está vendo como você é. Ela está projetando suas próprias inseguranças, medos e expectativas naquele espelho. A imagem que ela vê é distorcida, colorida por sua lente pessoal. Uma vez que você percebe isso, as opiniões dela perdem seu poder sobre você. Para consolidar essa compreensão, pratique o que os psicólogos chamam de reestruturação cognitiva. Quando você se pegar preocupado com o julgamento de alguém, faça uma pausa e pergunte: o que a opinião desta pessoa pode revelar sobre ela e não sobre mim? Por exemplo, se alguém desqualifica seus sonhos como irrealistas, isso pode refletir o próprio medo de falhar dela ou suas experiências com objetivos não realizados. Reavaliar a situação ajuda você a ver a crítica como uma projeção, não como uma verdade. Outra prática essencial é o desenvolvimento da resiliência emocional. Resiliência não significa negligenciar ou reprimir seus sentimentos. Significa cultivar a capacidade de enfrentar críticas ou rejeições sem se abater. Uma forma prática de construir resiliência é através da atenção plena, mindfulness. A atenção plena ensina a observar seus pensamentos e emoções sem julgamento, criando um espaço entre o estímulo e a reação. Aqui está um exercício que você pode praticar quando as palavras de alguém o ferirem. Respire fundo e nomeie suas emoções. Diga a si mesmo: sinto-me magoado ou sinto-me constrangido. Rotular suas emoções o auxilia a reconhecê-las, impedindo que elas assumam o controle. Em seguida, lembre-se de que este momento é passageiro e não define seu valor. O renomado filósofo indiano Jiddu Krishnamurti afirmou certa vez que a forma mais elevada de inteligência humana é observar-se sem julgamento. Ao exercitar a autoconsciência e a autocompaixão, você pode começar a se desvencilhar da teia das opiniões alheias. Mas como substituir essa profunda necessidade de validação por algo mais saudável? A resposta reside no desenvolvimento da autovalidação. Autovalidação significa reconhecer e aceitar seus sentimentos, experiências e escolhas sem depender da aprovação externa. Comece de forma modesta. Cada dia, dedique alguns minutos para refletir sobre suas ações e decisões. Em vez de se perguntar: o que os outros pensam sobre isso? Questione-se: como me sinto em relação a isso? Isso se alinha com meus valores e objetivos? Com o tempo, essa prática fortalecerá sua capacidade de confiar em si mesmo, tornando-o menos dependente da validação externa. Agora, vamos abordar um receio comum: o medo de conflitos. Muitas pessoas evitam viver autenticamente por temerem que isso crie tensões ou afaste os outros. No entanto, aqui está o paradoxo. Quando você se anula para manter a paz, muitas vezes acaba ressentindo tanto a situação quanto as pessoas envolvidas. A verdadeira harmonia não surge da evitação do conflito, mas da navegação por ele com honestidade e respeito. Considere o seguinte: ao estabelecer limites ou expressar seu verdadeiro eu, você oferece aos outros a chance de conhecer e respeitar quem você realmente é. Sim, algumas pessoas podem resistir ou discordar, mas aqueles que verdadeiramente se importam com você apreciarão sua honestidade. E aqueles que não fazem? A partida deles da sua vida não é uma perda, mas uma liberação de espaço para relacionamentos que o nutrem e apoiam. Uma ferramenta útil para lidar com conflitos é a comunicação assertiva. Assertividade não significa ser agressivo ou confrontador. Trata-se de expressar suas necessidades e limites com calma e confiança. Por exemplo, em vez de dizer:
Você nunca me apoia. Tente. Sinto-me desamparado quando você ignora meus objetivos. E eu apreciaria se pudéssemos ter uma conversa mais aberta sobre isso. Ao focar em seus sentimentos, em vez de culpar, você convida ao diálogo, e não à defensiva. Permita-me perguntar: quanto tempo e energia você dedicou a preocupações que nunca se concretizaram? Quantas oportunidades você perdeu por medo do que os outros poderiam pensar? O arrependimento é um fardo pesado e, frequentemente, não provém dos riscos que assumimos, mas dos riscos que evitamos. Uma das revelações mais libertadoras é esta: a maioria das pessoas está muito ocupada com suas próprias vidas para dedicar muito tempo a pensar na sua. Seus julgamentos são passageiros, suas opiniões frequentemente esquecidas tão rapidamente quanto são formuladas. Enquanto isso, você carrega esses julgamentos consigo, revivendo-os em sua mente, atribuindo-lhes um peso que nunca deveriam ter. A verdade é que você nunca agradará a todos, e tudo bem. A vida não se trata de aprovação universal. Trata-se de viver em alinhamento com seus valores, paixões e propósito. Quanto mais você abraça isso, mais atrairá pessoas e oportunidades que ressoam com seu verdadeiro eu. À medida que nos aproximamos da próxima parte desta jornada, quero que você reflita sobre uma pergunta final. O que você faria de diferente se não tivesse medo do julgamento? Guarde esse pensamento, pois na próxima sessão exploraremos como transformar o medo em combustível e dar passos acionáveis em direção a uma vida que é inequivocamente sua. Chegamos à reta final desta jornada. É aqui que tudo o que exploramos até agora converge. É hora de transformar a compreensão em ação, de canalizar os insights que você adquiriu para uma vida onde você não é mais prisioneiro das opiniões alheias. É aqui que você recupera sua liberdade. Pense nisto: o medo do julgamento é uma das barreiras mais persistentes ao crescimento pessoal, mas também uma das mais desnecessárias. A realidade é que ninguém mais está vivendo sua vida. Ninguém mais está enfrentando seus desafios, carregando seus fardos ou sonhando seus sonhos. Então, por que permitir que as opiniões deles ditem suas escolhas? O medo frequentemente sussurra: e se eles não gostarem de mim? E se eles rirem? E se eu falhar? Mas deixe-me perguntar: e se eles gostarem de você? E se você tiver sucesso além dos seus sonhos mais loucos? E se os riscos que você corre hoje levarem a um futuro que você ainda nem pode imaginar? O medo é uma espada de dois gumes. Por um lado, pode paralisar você, mas, por outro, pode impulsioná-lo para a frente. A chave é aprender a usar o medo como combustível em vez de permitir que ele o impeça. Deixe-o aguçar seu foco e fortalecer sua determinação. Lembre-se, coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Vamos falar sobre uma mudança crítica de mentalidade. Passar do controle externo para o controle interno. O controle externo significa que você permite que suas emoções, ações e decisões é condicionado por elementos externos, opiniões alheias, padrões sociais ou circunstâncias incontroláveis. Por outro lado, o controle interno significa assumir as rédeas da sua vida, reconhecer que você detém o poder de selecionar seus pensamentos, suas ações e suas reações. Essa transformação começa com o autoconhecimento. Inicie identificando as áreas da sua existência onde você se sente mais influenciado por terceiros. Talvez seja a sua carreira, seus relacionamentos, ou até mesmo a maneira como você se apresenta ao mundo. Indague-se: estou tomando essa decisão porque é o que realmente desejo ou porque é o que os outros esperam de mim?
O passo seguinte é harmonizar suas ações com seus valores. O que é mais importante para você? Que tipo de pessoa você aspira a ser? Quando suas ações ecoam seus valores, você encontrará uma clareza e um propósito que nenhuma aprovação externa poderá oferecer. Inspire-se em Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto e psiquiatra, autor do livro seminal Em Busca de Sentido. Frankl defendia que, mesmo nas situações mais desoladoras, temos a liberdade de escolher nossa atitude e encontrar significado em nossas vivências. Ele escreveu: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Esta é a essência do controle interno. Reconhecer que, embora você não possa controlar o que os outros pensam ou fazem, você pode controlar sua reação, e é nessa reação que reside seu poder. Mas como colocar isso em prática? Começa com ações pequenas e consistentes. Primeiro, conceda-se a permissão para errar. A perfeição é uma quimera, e persegui-la apenas o conterá. Em vez de temer o fracasso, abrace-o como parte integrante do crescimento. Cada equívoco é uma lição. Cada revés, uma chance de aprender e aprimorar. Em segundo lugar, comece a dizer não. Este pode ser um dos passos mais desafiadores, mas também o mais libertador. Ao recusar aquilo que não se alinha com seus valores, você está afirmando sim a si mesmo. Seja recusando um convite social que não parece certo ou afastando-se de um relacionamento tóxico, cada não é um passo em direção a uma vida autêntica. Em terceiro lugar, pratique a gratidão. A gratidão redireciona seu foco do que falta para o que você possui. Ela o ajuda a enxergar a beleza em sua jornada e o progresso que você alcançou. Diariamente, reserve um momento para refletir sobre o que você é grato. Seja o apoio de um ente querido, uma conquista pessoal ou simplesmente o fato de estar vivo e capaz de mudar. Finalmente, cerque-se de pessoas que o elevam e inspiram. Jim Rohn, um renomado orador motivacional, proferiu a famosa frase: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Escolha seu círculo com discernimento. Busque relacionamentos que estimulem o crescimento, desafiem sua perspectiva e celebrem sua autenticidade. Agora, voltemos à promessa que fizemos no início desta jornada: revelar a verdade mais poderosa de todas. Está pronto? Aqui está. A opinião dos outros só o controlará se você permitir. Isso pode parecer simples, mas suas implicações são profundas. Você detém o poder. Você decide se carrega o peso das expectativas alheias ou se as liberta. Você escolhe se vive com medo do julgamento ou se abraça a liberdade da autenticidade. Não será um caminho fácil. Haverá momentos de incerteza, momentos em que as vozes alheias parecerão mais altas que a sua. Mas lembre-se, o crescimento advém do desafio. Cada passo que você dá em direção a uma vida autêntica é um passo em direção a uma existência de maior realização, alegria e propósito. Então, deixo-lhe com uma última pergunta. O que você escolherá? Optará por permanecer confinado pelas opiniões dos outros ou escolherá dar o passo em direção à liberdade de viver para si mesmo? A decisão é sua e o momento é agora. Sua vida aguarda. Agradeço por sua atenção.